e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Olá, a seguir você verá algumas recomendações de como permanecer em adoração ao nosso Deus, mesmo não havendo a nossa rotina de cultos e programações especiais. O culto familiar. Aproveite esses dias de distanciamento social para fortalecer o culto familiar em sua casa. Aqui vão algumas dicas de como se proteger do coronavírus, conhecido como Covid-19. Lavar sempre as mãos, utilizar álcool em gel, evitar aperto de mãos. Se estiver gripado ou gripada, utilizar máscara. Tente manter sempre 1 metro de distância e evite oração de mãos dadas. Para que você possa continuar sua adoração através dos dízimos e ofertas, essa conta no Banco do Bradesco está disponível. Tire um print da tela para salvar as informações. Também há o aplicativo 7Me e através dele você também poderá fazer a devolução dos dízimos e das ofertas. Se você ainda não tiver o aplicativo, para obter, é só posicionar a câmera em cima do QR Code e escanear. Você será direcionado para o local correto e poderá dar início ao download. Se você tiver alguma dúvida de como utilizar o aplicativo, pode escanear esse QR Code e será direcionado ao vídeo explicativo. E por último, mas não menos importante, estaremos utilizando a hashtag #MeuLarUmaIgreja. Tire uma foto em algum momento durante o culto e mencione o @AdventistasSerraria. Estaremos repostando as fotos e assim tentaremos ficar conectados entre irmãos, mesmo cada um estando em seu lar. E para finalizar, em Provérbios 24:3 encontramos o seguinte: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Que Deus nos abençoe e que possamos permanecer fiéis em meio às provações. Boa noite, Igreja da Serraria. Boa noite, Distrito da Serraria. Boa noite, você, meu amigo. Boa noite, você, minha amiga, que nos dá o prazer da audiência e a alegria de me permitir entrar na sua sala para compartilhar a palavra de Deus. Nós estamos aqui hoje com o propósito de nos alimentarmos espiritualmente da palavra que o Senhor nos deixou. Eu trago hoje uma mensagem de evangelismo para este tempo, porque para isso nós fomos chamados. É meu desejo compartilhar com os irmãos 2 textos bíblicos e também testemunhos da serva do Senhor a respeito do evangelismo nesses tempos. Eu gostaria que os irmãos estivessem com suas Bíblias à mão, que se separasse os textos que nós vamos ler. Um dos textos está no livro de João, capítulo 9. O segundo texto está no livro de Mateus, capítulo 5. Convido agora os irmãos para fazer uma breve oração, depois nós faremos a leitura da palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, porque as tuas misericórdias têm sido renovadas nas nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença no nosso viver, pelo dom do teu Espírito Santo e pelas tuas virtudes que o Senhor faz derramar dos céus a cada dia para a nossa vida. Te agradecemos, Pai, pela companhia dos teus santos anjos que nos protege, que nos guarda, que nos livra dos males neste mundo. Mas, sobretudo, Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que nos alimenta e nos mantém em comunhão contigo. Nós te pedimos nesta hora, Pai, que mais uma vez o teu Espírito Santo mova-se neste teu servo, para que as palavras que sejam proferidas aqui sejam as tuas palavras que alimentarão os teus filhos nesta noite. E por todas as bênçãos, nós
que agora pedimos, também já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, inicialmente no livro de João, no capítulo 9. Gostaria de ler alguns versos, para logo em seguida nós meditarmos nesta palavra. Capítulo 9 de João. Ele fala da cura do cego de nascença, que diz o seguinte, verso 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode mais trabalhar. Esse é o primeiro texto. Eu convido os irmãos também para lermos juntos o segundo texto, que está no livro de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 14, que diz assim, Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Meus irmãos, nos dois textos nós vimos uma ordem expressa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em um deles, ele disse que existia uma obra a ser feita na vida daquele cego de nascença. No segundo texto, o tema ele traz, de uma forma mais enfática, a responsabilidade para os seus discípulos de serem a luz do mundo e, através dessa luz, que glorifique o nome do Pai mediante as nossas obras. Eu, a partir de agora, eu quero compartilhar com você partes do texto do capítulo 7 do livro Testemunhos para a Igreja da Serva do Senhor. Ela vai trazer para a gente testemunho, como diz o título, mas ela vai trazer de uma forma mais esclarecedora esses dois textos que nós acabamos de ler, que traz, na verdade, que nos lembra, na verdade, qual seja a nossa missão, principalmente nesses tempos, né? Que nós cremos que são os tempos do fim, que estamos às vésperas da bendita volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela diz assim, a obra de Deus na terra jamais poderá ser terminada, a não ser que os homens e as mulheres que constituem a igreja concorram ao trabalho e unam os seus esforços aos dos pastores e oficiais da igreja. As palavras, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, são dirigidas a cada um dos seguidores de Cristo. Todos os que estão destinados a participar da vida de Cristo estão destinados para trabalhar pela salvação de seus semelhantes. Nem todos podem ocupar o mesmo cargo, mas para todos há um lugar e um trabalho. Não a função de pastor, mas devemos ter coração de pastor. Todos sobre quem foram derramadas as bênçãos de Deus, devem corresponder por meio de serviço fiel. Cada dom deve ser empregado para o progresso do seu reino. Os pastores podem fazer sua parte, mas nunca poderão efetuar a obra que deve ser feita pela igreja. Deus está chamando sua igreja hoje, como chamara o antigo Israel, a fim de erguer-se
como luz na terra. Nesse primeira parte de verso, nós vemos claramente o chamado de Deus para mim e para você, que recebeu a luz da palavra de Deus, que recebeu a sua salvação, e com ele um chamado para propagar essa luz para os seus semelhantes, principalmente aqueles que estão próximos a você. Esse é o nosso primeiro compromisso. E ele diz aqui, nos lembra, na verdade, no texto bíblico, que diz: de que adianta nós sermos uma luz e colocar ela debaixo da cama? A quem ela vai servir? Então, se existe uma luz, o propósito dela não é outro senão alumiar, iluminar as coisas que existem ao seu redor. Então, nós, como luz do mundo, como Cristo nos atribuiu essa responsabilidade, a nossa tarefa, o nosso dever e a nossa responsabilidade é de nos colocarmos em posição que ilumine a vida daqueles que estão à nossa volta. Cristo declara a seus seguidores: vós sois a luz do mundo, o texto que nós lemos. A toda pessoa que aceita Jesus, diz a cruz do Calvário: vede o valor da alma. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não se deve permitir que coisa alguma impeça essa obra. É a obra mais importante para este mundo. Deve ser de tão vasto alcance como a eternidade. O amor que Jesus manifestou pelas pessoas no sacrifício feito por sua redenção atuará em todos os seus seguidores. Meus irmãos e minhas irmãs, querem você romper o encanto que os prende? Querem despertar dessa indolência que se assemelha ao torpor da morte? Tem um recado do Espírito de Profecia para mim e para você, irmão. E o recado é esse: vão trabalhar, quer se sintam dispostos, quer não. Empenhem-se em esforço pessoal, no seu ministério pessoal, para levar pessoas a Jesus e ao conhecimento da verdade. Em tal trabalho, encontrarão tanto um estímulo como um tônico. Ele, a um só tempo, despertará e fortalecerá. Mediante exercício, suas faculdades espirituais se tornarão mais vigorosas, de modo que poderão, com mais êxito, colaborar com a sua própria salvação. Ainda que se recusem a ouvir, não será em vão o seu trabalho. No esforço de beneficiar a outros, você mesmo será beneficiado. Então, aqui nessa segunda parte do texto, a serva do Senhor nos esclarece uma coisa: quanto mais a gente faz em prol do outro, o primeiro beneficiado somos nós mesmos. Então, nós temos a responsabilidade de pregar o evangelho. Nós não temos a responsabilidade de fazer com que o outro aceite a pregação do evangelho. Isso aí é obra do Espírito Santo. Mas a nossa responsabilidade, a minha e a sua responsabilidade, de pregar o evangelho a toda criatura. Terceira parte do texto diz o seguinte: ninguém deve sentir que, por não ser instruído, não pode ter parte na obra do Senhor. Deus tem uma parte para estes também. Deu ele a cada um a sua obra. Podem estudar a Bíblia, porque a exposição das tuas palavras dá luz, dá o entendimento aos simples. Esse conselho nós encontramos no Salmo 119 e 130. Uma outra coisa que aquele que se acha sem instrução pode fazer: você pode orar pela obra. A oração do coração sincero, feita com fé, será ouvida no céu. E devem trabalhar segundo a sua capacidade, porque seres celestiais desejam cooperar com os agentes humanos. Nós lembramos, e eu lembro que, inclusive, nós fizemos esse comentário na lição da Escola Sabatina, que quando Deus nos disse que a seara é grande e os obreiros são poucos, qual foi o conselho que ele nos deu?
rogai ao seu pai para que ele mande mais trabalhadores. Então, como esse texto acabou de dizer, a oração é o instrumento dos mais poderosos que existem para que a obra do Senhor avance, para que o serviço, a missão de Cristo seja realizada. Então, se o irmão, se a irmã se sente incapaz na pregação do evangelho ou nenhum outro serviço ministerial, saiba que a oração é um dos instrumentos mais poderosos que você tem. E esse não se pode negar que não tenha, né? Porque nós temos a Deus para conversar, nós temos a Deus para rogar, nós temos a Deus como Senhor e supridor de todas as nossas necessidades. A irmã White, ela faz uma comparação da igreja com um exército. E nesse ponto eu queria trazer a leitura de um provérbio chinês que me chamou a atenção, que vem muito ao caso nessa hora, que diz o seguinte, o irmão deve conhecer já. Por causa do ferreiro, perdeu-se o prego. Por causa do prego, perdeu-se a ferradura. Por causa da ferradura, perdeu-se o cavalo. Por causa do cavalo, perdeu-se o mensageiro. Por causa do mensageiro, perdeu-se a carta. E por causa da carta, perdeu-se a guerra. Esse texto eu já encontrei numa instrução secular, nas nossas faculdades, nos chamando a atenção para a nossa responsabilidade, que por menor que seja, ela tem uma influência tamanha que a gente não tem ideia do alcance. E a gente já viu isso também em outros momentos. Você sabe que um pequeno pedregulho em uma engrenagem, ela pode paralisar completamente essa engrenagem, do tamanho que for, mas por um pouquinho só, um tamanhozinho de pedra que seja. Então, se você se considera, irmão, se você se considera, minha irmã, que não tem um tanto para acrescentar na obra de Cristo, eu posso lhe garantir que aqui existe um grande engano. Você tem sim um grande poder em suas mãos para contribuir e fortalecer a sua igreja e também levar a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho de Cristo para outras pessoas. Então, eu quero, com essa mensagem, fortalecer a sua atitude e a sua decisão. Nossa irmã continua dizendo, entre os membros de nossas igrejas deve haver mais trabalho de casa em casa, dando estudos bíblicos e distribuindo literatura. Precisamos semear sobre todas as águas, conservando o coração no amor de Deus, trabalhando enquanto é dia. Nós lemos esse texto também em João 9,4. E empregando os meios que o Senhor nos deu para cumprir o dever que primeiro vier, seja qual for. O que quer que nossas mãos encontrem para fazer, devemos fazê-lo com fidelidade, seja qual for o sacrifício que sejamos chamados a fazer, devemos fazê-lo alegremente. Ao semearmos sobre todas as águas, experimentaremos que o que semeia em abundância também ceifará. Tem um salmo que diz assim, aquele que semeia com lágrima, ceifa com alegria, com sorrisos. Manifestações práticas de religião, da religião. Qualquer coisa menos do que o serviço ativo e fervoroso em favor do mestre desmente a nossa profissão de fé. Unicamente o cristianismo que se revela por meio de trabalho sincero e prático impressionará os que estão mortos em ofensa e pecado. Veja, irmão, esse pequeno texto, mas olha quanto poder nele está contido. Vou reler. Qualquer coisa menos do que o serviço ativo e fervoroso em favor do nosso Mestre Jesus desmente a nossa profissão de fé. Então, se eu professo que creio em Jesus Cristo, que creio em Deus, que creio na sua palavra, e eu não vivo um serviço ativo de proclamação dessa palavra para o meu irmão,
negue uma iluminação que eu puder fazer para o meu próximo, para o meu semelhante, eu estou, na verdade, negando a minha profissão de fé. Tem 3 frases que eu gostaria de compartilhar com os irmãos também, que me chamam a atenção nesse assunto. A primeira frase ela é atribuída a Gandhi, que certa vez ele foi perguntado sobre se ele não gostava de Cristo. E ele respondeu assim: eu gosto de Cristo. O que eu não gosto são dos cristãos. Mas, irmãos, aí eu lhe pergunto, que tipo de cristão Gandhi não gostava? Será que ele não gostava daquele cristão que prestador de serviço? Daquele cristão que esse texto diz assim, que esse texto nos lembra, o cristianismo revelado através de trabalho sincero e prático? Será que é desse cristão que ele está dizendo que ele não gostava? Ou será de um outro tipo de cristão que a gente também conhece? Que ele professa crer em Cristo, professa conhecer a sua palavra, mas a sua vida não oferece a prática, o testemunho prático da palavra que ele diz conhecer. Será que não foi desse cristão? Um outro texto, ele diz assim, na mesma linha, ele diz assim, eu prefiro ver um sermão do que ouvi-lo. Os irmãos estão ouvindo o sermão aí, mas certamente os irmãos gostariam de ver na minha vida esse sermão que eu estou pregando. Assim é o nosso semelhante. Ele não quer ouvir o nosso sermão, mas ele quer ver na nossa vida o sermão que a gente tanto deseja expressar em palavra. E a outra frase o irmão conhece, que ele diz assim, pregue o evangelho a todo tempo. Se preciso, use palavras. Então, essa frase, ela condensa completamente o espírito desta mensagem, da mensagem do evangelismo de Cristo. Meus irmãos, nós sabemos que não existe desculpa para ser tão vacilante e fraca as nossas igrejas. Nem nós. Tem custado abnegação, sacrifício, energia e muita oração para colocar os vários empreendimentos missionários no nível em que agora estão. Existe o perigo de que alguns do que agora entram em atividade, se conformem sendo ineficientes, pensando que não há agora tanta necessidade de abnegação e diligência, tanto trabalho difícil e desagradável, como experimentaram os líderes desta mensagem. Que os tempos são outros e que, visto haver agora mais recursos na causa de Deus, não há necessidade de se submeter às provações a que muitos se sujeitaram no começo da mensagem. Esse texto, ele faz alusão aos nossos patriarcas, da igreja primitiva, que tanto sacrifício fizeram para guardar essa mensagem e fazer com que ela chegasse agora na minha mão e na sua mão. Então, a nossa irmã está nos advertindo que pode ser que nós, alguns de nós, possa estar dizendo agora, não, o maior serviço já foi feito, os mártires já fizeram a sua parte, nós agora bastamos compartilhar uma mensagem ou fazer pouca coisa do evangelho. E isso é um grande engano, meu irmão. Nós temos agora ainda mais responsabilidade do que aqueles que por muitos entregaram suas vidas em martírios, em sacrifícios. Nós temos hoje ainda mais responsabilidade do que eles. Exaltada é a nossa profissão de fé, como adventistas, observadores do sábado, que professamos obedecer a todos os mandamentos de Deus e aguardar a vinda do nosso Redentor. Soleníssima mensagem de advertência foi confiada aos poucos fiéis de Deus. Por nossas palavras e atos, devemos mostrar que reconhecemos a grande responsabilidade que foi posta sobre nós. Tão brilhante deve resplandecer nossa luz, que outros possam ver que glorificamos ao Pai em nossa vida diária, que estamos ligados com o céu e somos co-herdeiros de Jesus Cristo, para que, ao aparecer Ele em poder e grande glória,
sejamos semelhantes a Ele. E eu quero concluir a mensagem trazendo para os irmãos uma parte do texto da lição da Escola Sabatina de hoje. O título tem Fidelidade ao Mandamento de Cristo. Os textos que são sugeridos à leitura estão em 1 Timóteo 2, 3 e 4 e 2 Pedro 3, 9. Em síntese, ele diz assim: Deus é apaixonado pela salvação das pessoas. Não há nada mais importante para Ele. É seu desejo sincero que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. De que forma o irmão acha que isso deve acontecer, vai acontecer? A gente precisa lembrar que essa incumbência, ela foi dada a nós, de fazer o quê? Que chegue ao que tenha o conhecimento da verdade. Quem vai levar a verdade para ele? Eu e você. Como é que ele vai chegar ao pleno conhecimento da verdade? Como é que ele vai chegar ao arrependimento, se não conhecer a palavra? E como é que ele vai conhecer, se não há quem pregue? Essa última parte, e como pregarão se não for enviado, não, essa parte já foi feita. Nós já fomos enviados. A nossa responsabilidade agora é de fazer a pregação do Evangelho. O mandamento de Cristo, de que cada um de nós participe da sua missão como testemunha de seu amor, graça e verdade, é fruto de seu desejo de que toda a humanidade seja salva. E ele nos responsabilizou esse serviço. O irmão aceita esse serviço? Você, irmã, aceita esse serviço? Quais são os perigos para a igreja quando ela se torna tão concentrada em seu interior a ponto de se esquecer do seu propósito missionário? Eu quero deixar essa reflexão para você, irmã. A que ponto, qual seria a nossa responsabilidade? Que fruto nós teríamos se nós nos concentrarmos apenas como igreja, como templo? A situação de hoje, a circunstância de agora, nos dá essa realidade, nos mostra essa realidade. E essa necessidade de nós sairmos do templo, das quatro paredes, e ser a nossa igreja na nossa casa. Ser a nossa igreja, a nossa vizinhança, a nossa rua, a nossa comunidade, os nossos relacionamentos pessoais, sociais, profissionais. Esse convite eu deixo para você, meu irmão, deixo para você, minha irmã. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo lhe convença, a mim primeiramente e ao irmão também, dessa nossa responsabilidade de ir pregar o Evangelho a toda criatura. Nós vamos ter agora uma mensagem cantada e logo em seguida nós voltaremos a fazer a oração final. Tem dias que nem sei dizer, não tenho motivação. Eu sinto em mim uma dor sem fim, não sei dizer a razão. Consigo ainda, Jesus, buscar, os meus joelhos dobrar e orar, perante Deus me inclinar, chorar e abrir o meu coração, e abrir o meu coração.
Soberano Deus, bondoso e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo dom que a tua palavra tem de edificar nossas vidas para o teu reino, Pai. Nós te louvamos também, Pai, pela honra, pelo privilégio que o Senhor nos dá, tornando-nos responsáveis para proclamar o teu evangelho em nossa casa, em nossa família, para o nosso próximo e para o nosso semelhante. Seja louvado o teu nome, Pai, porque também nos concedes diariamente teu Espírito Santo, para que ele nos fortaleça e coloque a tua palavra na nossa boca, a palavra que leva a salvação para vidas que, como a nossa, vivíamos em trevas, mas agora estamos na tua maravilhosa luz. Nós te suplicamos, Pai, pelo teu amor, pelo sangue que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário, nos comprando para que essa missão fosse feita através das nossas vidas. Por favor, nos ajuda, Pai, a sermos mais responsáveis pela tua palavra, a sermos mais conscientes dessa responsabilidade, que antes de tudo é um privilégio que o Senhor nos concedeu. Então, nos ajuda, Pai, a sermos um agente de salvação do teu reino. Nos ajuda, Senhor, a levarmos a tua palavra para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para os nossos irmãos, para as nossas famílias, para os nossos amigos, para aqueles, Pai, que nós amamos e para todo semelhante, Pai, que o Senhor coloca no nosso caminho, não com outro propósito, senão daquele de ser iluminado pela tua luz, pela luz do Evangelho. Então, por favor, nos guia hoje e sempre, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.